Olá, meus caros alunos, tudo bem com vocês? Aqui o professor Darlan mais uma vez. Estava um pouco afastado aqui do YouTube em razão de compromissos profissionais, mas agora que está todo mundo em isolamento social, né, na quarentena, nessa pandemia, né, que a gente está vivendo hoje, todo mundo tendo que ficar em suas casas, as escolas adotaram, muitas delas adotaram o sistema de aulas online com os professores. Aqui no meu estado não é diferente. Então, essa aula aqui, ela é voltada para aqueles alunos que estão estudando Geografia do Brasil, estão se preparando para os vestibulares, para o Enem, e é uma aula que a gente vai dar continuidade para aqueles alunos que têm aula comigo no presencial, sabem que na sala de aula nós começamos a falar sobre aspectos gerais do Brasil, passeamos aí pelo Brasil, dando uma visão geral do Brasil, acerca do Brasil, das características gerais do Brasil. E agora a gente vai dar continuidade no programa à parte física do Brasil. Eu deixei aqui na descrição do vídeo a apostila que eu estou utilizando para que vocês possam estudar nessa quarentena essa parte referente à geografia do Brasil. No final, nós vamos resolver algumas questões de vestibulares, de testes que são muito comuns em concursos, em provas, que perguntam, que questionam sobre essa parte física do Brasil. Bom, parte física do Brasil é uma parte que, para muitos alunos, é considerada uma parte muito chata, porque muitas das vezes você aprendeu lá atrás que essa parte você tem que decorar muita coisa. Eu vou mostrar para você que não precisa necessariamente você decorar muita coisa. Não. Se você tiver um raciocínio lógico, se você aprender um pouco, até mesmo da origem das palavras, como eu sempre digo para os meus alunos, olha, namore com a geografia, mas case com a língua portuguesa. Porque muita coisa de questão de prova é uma mera interpretação. A ciência ela usa de uma linguagem, às vezes rebuscada, muito técnica, mas se você tiver uma noção de interpretação, você consegue resolver muita coisa, muita questão, como a gente vai ver. Então, nós vamos começar a estudar o que aqui dentro de geografia física? Nós vamos começar a estudar a estrutura geológica do Brasil. Darlan, o que seria essa estrutura geológica do Brasil? Bom, nós vamos ver a estrutura geológica do Brasil, mas antes eu preciso falar para você uma coisa. Estrutura geológica, ela está relacionada, obviamente, à chamada geologia. O que eu sempre digo para os meus alunos é o seguinte, olha, dá uma estudada na parte geral. Porque se você estudar a parte geral, bem estudado, e fazer questões sobre isso aí, você não vai ter dificuldade aqui dentro da geografia do Brasil. Porque o que nós vamos fazer é aplicar a parte geral aqui dentro da geografia do Brasil. E por falar em geologia, lá na parte geral, a gente sempre vê o quê? O que é a geologia? A geologia é uma parte da geografia, ou é uma ciência, na verdade, até autônoma, né? Você pega aí a palavra geologia, geo significa terra, logia é o estudo, então seria o estudo da terra. Então, de fato, a geologia ela se preocupa com o quê? Ela se preocupa com todo o processo de formação do planeta Terra. Então, a partir do estudo desse processo de formação, é que eu vou entender como as rochas são formadas, e aí dentro da parte física a gente tem todo um estudo sobre rochas, você sabe disso. Você vai ter um estudo sobre a chamada geomorfologia, que seria, na verdade, o relevo. Então, como é que o relevo ele está aí espalhado na Terra? Por que existem aquelas formações ali? Então, a geologia ela se preocupa com esses aspectos de formação, de origem da Terra, né, de modelagem do relevo terrestre, os aspectos tanto internos quanto externos. Então, tudo isso é estudado lá na geologia. Por isso é que é importante você entender um pouco dessa parte geral de geologia.
Eu me refiro à própria origem da Terra, ao processo de formação, às chamadas eras geológicas. É extremamente importante você conhecer e saber a linguagem das eras geológicas, pelo menos o básico, e você vai conseguir resolver muita questão de prova que trata sobre isso. Bom, outro aspecto que eu queria comentar com você a respeito da geologia, para a gente começar a falar de estrutura geológica do Brasil, para você compreender mais um pouco essa parte, é que a geologia hoje em dia ela é extremamente importante, sobretudo em dois aspectos. Quais aspectos? Bom, no aspecto da engenharia civil, até mesmo da arquitetura e tudo mais, os profissionais engenheiros civis, os profissionais arquitetos, geralmente eles são auxiliados por geólogos. E qual é a importância do geólogo, qual a importância da geologia? Meus caros alunos, me digam uma coisa, se você vai construir uma casa, você quer construir uma casa, se você vai construir um prédio, você precisa saber o quê? Em que terreno você está construindo aquela casa, aquele prédio. Concorda comigo? Então você não vai construir um prédio ou uma casa em cima de uma duna de areia. Pode até ser que você construa, mas você tem que saber fazer um estudo completo daquela área, da profundidade do solo, da resistência do solo. E o solo nada mais é, você sabe, do que rocha desagregada. Solo é rocha. Então veja que há uma relação entre as rochas e os solos. E tudo isso é estudado aonde? Na geologia. Então, se você vai construir uma casa, ou se você vai ser um engenheiro, com certeza você vai precisar do auxílio de um geólogo que vai te dar um laudo a respeito daquela área, se você pode construir naquela área, se é seguro construir naquela área. Então veja que a geologia ela tem uma importância muito prática. Não é só você conhecer o aspecto da origem da Terra, que por si só já é muito interessante você conhecer como é que a Terra se formou e todo esse processo de formação ao longo do tempo, que são as eras geológicas. Um segundo aspecto que eu acho importante, antes de entrar na matéria mesmo, para você começar aí a gostar um pouco dessa parte, né, que os alunos geralmente não gostam, porque tem muita palavra, tem muito termo técnico, e aí você se detém em decorar certas coisas e acaba esquecendo de compreender esses detalhes que são bastante importantes e são muito práticos. Então, o segundo aspecto seria justamente de você analisar as questões econômicas que existem por trás da geologia. Como assim, Darlan? Meus amigos, as grandes empresas, como, vou dar um exemplo logo prático, a Petrobras, empresas de petróleo, né? Grandes empresas que lidam com siderurgia, com ferro, com aço, né? Geralmente essas grandes empresas elas possuem quadros de geólogos. Os geólogos eles são contratados ou trabalham para essas empresas para pesquisar as áreas e para dar laudos em relação à pesquisa, à exploração que vai ser feita ali naquela área. Então veja, uma empresa de petróleo não vai fazer perfuração em qualquer lugar. Por que ela não vai fazer perfuração em qualquer lugar? Porque isso requer muito dinheiro, muito recurso. Então você não pode ir às cegas, de forma cega, eu vou furar ali e vou encontrar petróleo. Não é assim que funciona. Nós vamos ver, você estuda lá na parte geral e a gente vai comentar aqui também nessa aula que quando a gente está lidando com petróleo, por exemplo, que é um recurso natural, né, extremamente importante, nossa economia está toda baseada, fundamentada em petróleo. Então veja que é uma coisa muito importante conhecer petróleo. Então essa exploração ela vai se dar em determinado tipo de terreno, em determinada estrutura geológica. Olha eu já falando aqui da aula, né? Estrutura geológica do Brasil. Então petróleo é encontrado em determinada
estrutura geológica, que a gente vai já saber o que é. Veja, por exemplo, as indústrias siderúrgicas que lidam com ferro, com aço, né, com alumínio. Pessoal, todos esses recursos minerais aí, eles são encontrados em determinadas áreas, ou seja, em determinadas estruturas geológicas. Então, a partir do estudo da evolução geológica da Terra no tempo, a partir do estudo da composição da Terra, de como a Terra é composta, é fazendo um estudo dessas estruturas que compõem a Terra, o solo, é que nós vamos concluir onde é mais possível eu encontrar petróleo, ou ferro, ou manganês, ou bauxita, que é matéria-prima para confeccionar o alumínio. Então veja que há uma importância muito grande. Então eu sempre digo para os meus alunos, olha, se você quer fazer uma faculdade de geologia, olha, um geólogo é muito bem pago para trabalhar nessas empresas. Um geólogo é muito bem pago, ganha muito bem para fazer isso. E só um parênteses aqui, vocês lembram daquela tragédia lá que aconteceu na Vale do Rio Doce, lá em Brumadinho, né? As famosas tragédias que estão acontecendo aí no Brasil em relação a grandes áreas que são soterradas por rejeitos de minérios. Pois é, os maiores responsáveis por aquela tragédia ali são os geólogos, porque são eles os responsáveis por monitorar aquela área, por fazer um estudo geológico daquela área, por saber se aquela área é segura ou não para a convivência das pessoas. E infelizmente você deve ter acompanhado os noticiários que a Vale é claro que aquelas pessoas que estão ali, né, responsáveis pela morte de centenas de pessoas, elas vão se esquivar, mas a responsabilidade, sem dúvida nenhuma, são delas, são cientistas, são pessoas formadas que estudaram para ocupar aquele cargo ali, sem dúvida nenhuma, assinaram ali aquele laudo dizendo que podia trabalhar naquela determinada área. Então você, como profissional, obviamente que você tem a responsabilidade. Beleza, pessoal? Então deu para entender aí um pouco da importância da geologia e de você pegar essa parte geral lá e aplicar aqui dentro da geografia do Brasil. Então o que a gente vai fazer agora é justamente estudar a estrutura geológica do Brasil. Já vou lhe adiantar aqui para a gente não perder tanto tempo também, que basicamente, meus amigos, a estrutura geológica, de uma maneira geral, ela é composta de 3 estruturas, de 3 segmentos. Quais são essas estruturas? Basicamente, eu vou ter uma estrutura aqui geológica que eu chamo de chamo de escudo cristalino. Também posso chamar essa estrutura aqui, que é uma estrutura mais antiga, que tem a ver com a formação da Terra, né? A primeira estrutura aqui, a gente vai chamar de escudo, não deu para escrever ali, mas é escudo cristalino, que são estruturas mais antigas. Escudo cristalino. Número 2, aquilo que nós chamamos de bacias sedimentares. E por último, meus amigos, na geologia a gente estuda os chamados dobramentos, vou abreviar aqui, dobramentos modernos. Então veja, quando eu estou falando de estrutura geológica, existem basicamente dentro da geologia essas 3 estruturas: escudo cristalino, bacia sedimentar e dobramentos modernos. Olha, isso é essencial para você resolver qualquer tipo de questão que trate dessa matéria geologia. Então você tem que saber essas 3 estruturas, beleza? Então, repetindo: escudo cristalino, bacia sedimentar e dobramento moderno.
Observe que cada estrutura dessa ela tem uma história geológica, ela tem características. E nós vamos ver algumas dessas características agora aqui comigo, tá certo? Então, confere lá no slide comigo, olha lá, ó. Então aqui, ó, nós vamos ver essa primeira estrutura geológica aqui no Brasil. Nós vamos ver essa primeira estrutura geológica que nós vamos chamar de escudos cristalinos, né? Mas antes de falar propriamente aqui do escudo cristalino, cabe até a gente, por curiosidade aqui, né, fazer uma breve revisão também da parte geral. Veja que a idade da Terra ela é estimada entre 4,5 bilhões e 5 bilhões de anos. E aí os alunos sempre perguntam, mas como é possível a gente saber a idade da Terra, né? Tudo isso. Gente, é através dos métodos de datação do carbono 14, tá? Então, os métodos de datação envolvem aqui os fósseis, sedimentos orgânicos, né? Dentro lá da química, do estudo da química, você basicamente consegue saber a idade disso aí. Então vejam que a estrutura geológica ela está relacionada sobretudo com a idade, né? Sobretudo com essa chamada evolução geológica da Terra. Então aquilo que eu já falei para vocês, ó, nós temos basicamente três estruturas: escudos cristalinos, bacias sedimentares e os dobramentos modernos. Observe que aqui, ó, são estruturas mais antigas, concorda comigo? Porque está relacionado ao processo de formação da Terra, né? A Terra foi se resfriando gradativamente. Então, as primeiras rochas, isso aqui está relacionado às primeiras rochas, né? Que eu vou chamar de rochas magmáticas ou rochas ígneas. As bacias sedimentares, por sua vez, está relacionada aqui a uma idade média, né? Eu chamaria assim de idade média da Terra. Por quê? Porque está relacionado às rochas sedimentares. E as rochas sedimentares, por sua vez, estão relacionadas ao processo de sedimentação. Está relacionada a processos internos e externos que quebram a rocha e depois, lá dentro do ciclo das rochas, eu vou ter a sedimentação daquela área. Então, vou ter aí, basicamente, rochas sedimentares. E os dobramentos modernos, observe aqui o nome, meus caros alunos. Modernos por quê? Porque, gente, se deu nas últimas eras geológicas, né? Nas eras, vamos colocar assim, ó, nas eras geológicas mais recentes. Então, são eras geológicas recentes. Então, quando eu ouvi falar de dobramentos modernos, eu vou logo relacionar uma coisa que é recente, que é uma coisa moderna. Então, o dobramento moderno nada mais é do que as altas cadeias de montanhas. Então, o que acontece com as montanhas? Ó? A gente sabe que a Terra é formada por placas tectônicas, você vê isso lá na parte geral. Então, uma placa tectônica se choca com a outra. E o que acontece com uma das placas? Ó? Acontece isso aqui, ó. Essa dobra, esse dobramento é um fenômeno geológico. Então, uma das placas que é mais resistente empurra a outra, que é menos resistente, e acaba acontecendo aquilo que nós chamamos de dobra. Como é que eu chamo isso dentro da geomorfologia? Eu chamo de montanha. Como é que eu chamo isso dentro da geologia? É uma estrutura geológica chamada de dobramento moderno. Por quê? Porque aconteceu basicamente nas eras geológicas mais recentes, sobretudo a era Cenozoica. Então isso é básico, você não pode esquecer isso. Voltando lá comigo na imagem. Então, meus caros, em termos de estrutura geológica do Brasil, nós vamos aqui gravar logo de cara aqui, para a gente não perder tanto tempo também, que no Brasil, ó, essa terceira estrutura aqui,
eu não tenho a presença dessa estrutura aqui no Brasil. Ou seja, eu tenho escudo cristalino no Brasil? Tenho. Tenho bacia sedimentar no Brasil? Tenho. E os dobramentos modernos? Pessoal, grave, isso é questão de prova. No Brasil, não existe a estrutura geológica chamada dobramentos modernos. Isso cai muito em prova. Então, eu vou relacionar os dobramentos modernos principalmente aqui, às altas cadeias de montanhas. Então, a Cordilheira dos Andes aqui na América, né, é um exemplo de quê? De dobramento moderno. As montanhas rochosas lá nos Estados Unidos é exemplo de dobramento moderno. A Cordilheira do Himalaia, né, lá na divisa ali da Ásia com a Europa, é um exemplo de dobramento moderno. Então, as cadeias de montanhas, as altas montanhas, são dobramentos modernos. Eu te pergunto, aqui no Brasil, tem alta cadeia de montanha? Tem montanha aqui no Brasil? E a sua resposta é dizer que não. Mas, professor, eu já viajei para São Paulo, até no meu interior, já escalei ali um morro, uma montanha. Gente, peraí, não. Ali é uma outra conversa, é uma outra estrutura geomorfológica. Não tem nada a ver com montanha. Dentro da geologia, dentro da geomorfologia, quando eu me refiro à montanha especificamente, eu estou me referindo, em termos de formação, a essa formação das cadeias de montanha que se dá justamente por esse chamado dobramento que aconteceu em era geológica recente. Portanto, essa primeira dica aqui em relação ao Brasil é extremamente importante. Cai muita questão de prova. Então, olha como é fácil. No Brasil, eu vou me restringir a estudar apenas duas estruturas: os escudos cristalinos e as bacias sedimentares. Olha como é fácil. Volta lá comigo. Então, olha como é fácil. Então, no Brasil, eu só vou ter essas duas estruturas, tá bom? Escudos cristalinos e bacias sedimentares. Não podemos esquecer, pessoal, que os escudos cristalinos também cai muito isso em prova. Você não pode esquecer, isso está no material de vocês. Os escudos cristalinos às vezes caem nas questões de prova com essa palavra aqui, ó, cráton. Nossa, o aluno que não estuda ou que não estuda esses termos técnicos, ele acaba caindo em pegadinhas de prova ou acaba não sabendo. Então, quando você vê uma questão de prova falando sobre cráton, eu já sei que eu estou me referindo à estrutura geológica de escudo cristalino. Beleza? Então, escudo cristalino, cráton, ou também, ó, tá lá no material de vocês, mas eu vou escrever aqui, ó. Também você pode encontrar com esse nome, ó, plataforma, tá? Então, as chamadas plataforma, ok? Então, as plataformas, eu estou me referindo também ao chamado escudo cristalino. Um outro aspecto que você não pode esquecer é que quando eu falo de escudo cristalino, eu tenho que relacionar esse estudo aí às primeiras rochas. E quais são essas rochas, meus caros? Eu tenho que relacionar, meus caros, as rochas magmáticas, vou abreviar aqui, ó, rochas magmáticas, também conhecidas como rochas ígneas. Então, as primeiras rochas, essas rochas magmáticas ou ígneas, é que tem a ver com os escudos cristalinos. Agora, perceba uma coisa. Por que aqui no Brasil, por que dentro da geologia a gente chama de escudo cristalino? Me diz uma coisa, para que serve um escudo? O escudo não é aquele instrumento, né, medieval que servia para os cavaleiros, né? Cavaleiros se defenderem lá
nas lutas de espadas e tal, o cara tinha aquele escudo. O escudo não é uma coisa resistente, não é uma coisa dura que serve para eu me defender. A ideia é exatamente essa, meu caro. Quando falar em escudo cristalino, lembre de uma estrutura que é resistente, que é dura, que é estável. Então, escudo ele está sempre ali à mostra, né? É externo. Então, os escudos cristalinos eles também são externos. Eles estão à mostra. Eles compõem ali a primeira formação, a formação da Terra, as primeiras rochas. Então, observe que o escudo cristalino também se chama assim, cristalino, Darlan. Por que se chama cristalino? Meus amores, chama-se escudo cristalino porque essas rochas aqui, ó, magmáticas ou ígneas, elas formam, né, nesse processo de solidificação, elas formam cristais. É por isso que se chama escudo cristalino. Quando você pega uma rocha dessa e vai lá no microscópio, você vê lá a formação de cristais. Então, por isso que o nome da estrutura geológica é escudo cristalino. Não é fácil, gente. Escudo cristalino, primeiras eras geológicas. Acompanhe aqui no slide, ó. Origem no pré-cambriano, pré-cambriano, ou seja, é a formação da Terra, pessoal. A Terra está se formando aqui. Aí eu tenho esses períodos aqui, ó, dentro lá da geologia, né, da evolução geológica, das eras geológicas, o Arqueozoico e o Proterozoico. Não esqueça essa expressão aqui, ó, Proterozoico. Cai muito em prova e a gente vai já ver por que cai em prova. Então, qual é outra informação importante que você não pode esquecer? Olha, eu pergunto para você, o território brasileiro, o que você acha? É um território que ele é frágil ou ele é estável? Ele é estável. Será que o território brasileiro é um território recente, de formação recente? Ou será que ele é muito antigo? Ele é muito antigo. Será que o território brasileiro ele tem muita falha ou ele já é gasto, muito gasto pelo tempo? O relevo do Brasil, ele é muito gasto. Então veja, a característica da geologia e da geomorfologia brasileira é de que nós temos terrenos antigos, já gastos muito pelo tempo, né? Terrenos antigos e, portanto, nós temos aí terrenos formados na primeira era geológica. Agora não esqueça uma coisa, o Brasil também tem uma característica que a gente não pode esquecer. O Brasil ele tem a maior rede hidrográfica do mundo, tem muitos rios, tem praias, tem litoral, tem muito vento, tem sol, tem climas diferentes. Então veja que aqui fatores externos eles são muito constantes. E isso influi, obviamente, na transformação do relevo. Então veja, se eu te perguntar qual a maior parte do território brasileiro, qual é a formação que tem a maior percentual, a maior parte no território brasileiro, será que seriam os escudos cristalinos ou as bacias sedimentares? Meus caros, é óbvio que a maior parte do território brasileiro é formado pelas bacias sedimentares. Por quê? Porque as bacias sedimentares, eu estou falando dos rios, estou falando da chuva, estou falando dos climas, da vegetação, tudo isso serve para transformar o relevo. Então, por isso é que o Brasil tem o seu relevo já muito gasto pelo tempo. Isso é uma característica do relevo brasileiro. Tá certo? Então, a maior parte do território brasileiro é formado por bacias sedimentares e uma menor parte é formada pelos escudos cristalinos. Então, ó, grave isso. 32% do território brasileiro, ou seja, precisa nem você gravar isso aqui.
Basta você gravar que é a menor parte, tá? A menor parte do território brasileiro é formado pelos escudos cristalinos. Então aqui eu vou ter terrenos do Arqueozoico, principalmente a Serra do Mar, ocorrência de poucas jazidas minerais. Aqui, pessoal, a gente já vai entrar no aspecto econômico. Você vai ter que sempre relacione escudo cristalino à formação de minerais metálicos. Isso é uma coisa tão lógica, não precisa você decorar. Ora, se o escudo cristalino tem a ver com as primeiras rochas, que são as rochas magmáticas, rochas ígneas, e a estrutura dessas rochas eu analiso no microscópio e vejo o quê? Vejo formação de cristais. Gente, é porque esse tipo de rocha, esse tipo de terreno é justamente rico em minerais. E principalmente também os chamados minerais metálicos. Então, ferro, manganês, bauxita e todos os minerais importantes para a economia que são explorados hoje, eu vou encontrar em que tipo de terreno? Eu vou encontrar justamente nos escudos cristalinos, percebe? Então é uma coisa muito lógica. Então, se eu tenho 32% do território brasileiro aqui de terrenos arqueozóicos e mais 4%, o que me dá então 36%, mais ou menos 36% do território brasileiro é formado por escudo cristalino, é óbvio que eu vou ter o quê? A ocorrência de minerais. E eu e você, nós sabemos, não precisa nem estudar geografia para isso, né? Nós sabemos que o Brasil é um dos maiores exportadores de minerais metálicos e até não metálicos, rochas nobres também do mundo. Porque o território brasileiro é imenso, então eu tenho a ocorrência desse tipo de estrutura geológica que me permite explorar esses minerais, beleza? Você também precisa saber a área de ocorrência. Então veja aqui, ó, gigantes jazidas de minerais metálicos, né? Eu vou ter aqui principalmente ferro, manganês, sobretudo a região do quadrilátero ferrífero no estado de Minas Gerais. Eu vou ter a ocorrência aqui na Serra Pelada, aqui no estado do Pará também. Nós vamos já ver um mapa do Brasil em que a gente vai falar para vocês quais são as áreas de ocorrência. O que eu quero que você grave agora para resolver questões de prova é justamente isso. Eu tenho a menor parte do território brasileiro, escudo cristalino, ocorrência de minerais metálicos. A maior parte do território brasileiro, em razão desses processos de sedimentação, eu vou ter a formação justamente das bacias sedimentares, ocorrência de rocha sedimentar. Então, meu caro aluno, não esqueça isso. Isso é básico, tá? Menor parte, escudos cristalinos. Maior parte, bacia sedimentar. Seguindo em frente, então, meus caros, que a nossa hora está avançando e a gente não pode perder tanto tempo assim. Aqui são só exemplos, né, de fotos, né, que mostram aqui a diversidade do território brasileiro, né? Você observa aí os chamados, isso aqui é justamente os chamados escudos cristalinos, né, que você vê lá no Rio de Janeiro, você vê em Santa Catarina, em Florianópolis, né? As áreas ali de serras e tudo mais são exemplos, meus caros, desses chamados crátons, dessas chamadas plataformas, desses chamados escudos cristalinos. Tranquilo? Então são exemplo disso. Olha aí o que eu falei para você. Aqui é um mapa da estrutura geológica do Brasil. Então, o que eu quero que você observe aqui é o seguinte, não precisa você decorar. Observe, então, que a menor parte são escudos cristalinos. Ó, aqui estão os escudos cristalinos. Essa parte aqui de marrom, ó. Então, ó, escudo cristalino aqui no norte do Brasil, ó, estado de Roraima, estado do Amapá. A parte aqui, ó, do estado do Pará,
parte do estado do Amazonas aqui, parte do estado do Mato Grosso, tá? Também tem escudo cristalino. Aqui fica a Serra Pelada, né? Serra Pelada, muito conhecida aí nos anos 80 e 90, principalmente anos 80, pela exploração de ouro, né? Aqui eu tenho o chamado quadrilátero ferrífero de Minas Gerais, onde eu tenho também a exploração de ferro. Aqui, ó, eu tenho o Porto do Itaqui, onde esse minério, né, a Vale do Rio Doce, Porto do Itaqui, a Vale do Rio Doce tem trens de carga que levam diretamente esse minério justamente para o restante da Europa e também Estados Unidos. Tranquilo? E aqui uma pequena parte aqui no sul do Brasil, né? Outra parte aqui, ó. Enfim, você vê que a menor parte é de escudo cristalino, né? Do pré-cambriano. O restante, meus caros, olha aqui, ó. Toda essa área de amarelo e laranja aqui, ó, é o que? Bacia sedimentar. Note que as bacias sedimentares, elas geralmente estão relacionadas à área de formação de rios, né? De praias, onde eu tenho justamente muita atividade de erosão das rochas, de processo de sedimentação, de formação das rochas sedimentares. Então, sempre relacione a isso. Beleza? Seguindo lá no slide, então é basicamente isso aí, tá? As áreas de ocorrência. Seguindo em frente, meus caros, vamos então analisar aqui a segunda estrutura geológica, como eu falei, que são as bacias sedimentares. Então, aqui no caso das bacias sedimentares, nós temos aqui a origem nas eras paleozoica, mesozoica e cenozoica. Mas a era mais importante aqui é a mesozoica. E sempre quando fala de era mesozoica, o que eu lembro? Eu lembro que aqui, pessoal, é a época em que viveram os dinossauros. Olha só, a era mesozoica foi a era em que viveram os dinossauros. Lembra lá daquele filme Jurassic Park, né? Aqui, ó, Jurássico. Jurássico é um período aí da era mesozoica, tá? Jurássico. Então, aqui na era mesozoica, eu vou ter aí um intenso processo de sedimentação. Se você for ver de que forma os dinossauros foram mortos, né? Você for ver como os dinossauros foram mortos, existem várias teorias, né? Mas a teoria mais aceita é que um meteoro tenha caído aqui no planeta Terra e esse impacto global, né, fez com que não somente animais, mas como as florestas também fossem extintas. Então elas foram soterradas em camadas. Meus caros, esse conhecimento é de fundamental importância para você deduzir que as bacias sedimentares, volta lá no material comigo, as bacias sedimentares elas estão relacionadas à ocorrência de outro tipo de recurso, principalmente carvão, né, que já está aí, ó, carvão e petróleo, carvão e petróleo. Então, esses dois recursos energéticos muito utilizados na atualidade, né? Eles têm a sua origem justamente aí no Mesozoico. Ele tem a sua origem nas bacias sedimentares. Então, aqui no Brasil, como eu tenho a maior parte do território brasileiro de bacia sedimentar, você há de convir comigo que o que eu posso deduzir é que o Brasil ele também vai ter a ocorrência, uma maior probabilidade, obviamente, de ocorrência de quê? De jazidas de carvão, carvão mineral, e também de poços de petróleo. E você sabe, basta assistir a televisão, você sabe que a Petrobras, que é uma empresa pública brasileira, né, responsável aí pela exploração, prospecção do petróleo e tudo mais, uma empresa muito importante aqui no Brasil,
você sabe que o Brasil, ele inclusive exporta petróleo, né? Exporta petróleo. Mas, Alan, por que a gasolina é tão cara? Aí já é uma outra história que a gente pode discutir em outra aula, não nessa aula aqui. O que eu quero que você entenda é que aqui no Brasil, uma indústria, uma empresa como a Petrobras, que explora petróleo, ela vai pesquisar, o geólogo vai pesquisar justamente nas áreas onde eu tenho as bacias sedimentares. Então você viu comigo lá naquele mapa ali, onde é que tem a ocorrência dessas bacias sedimentares. Geralmente, as bacias sedimentares estão relacionadas às bacias hidrográficas, às rios, como a bacia amazônica, e você também, né, região ali do norte do Amazonas, região do chamado pré-sal, né? Então veja que o pré-sal está ali na região amazônica, norte aqui do Brasil, aqui perto de onde a gente mora, a ocorrência do pré-sal, justamente aonde as maiores reservas de petróleo, né, que eles estão calculando, ocorre justamente aonde? Na bacia sedimentar. Por que ocorreu isso? Porque florestas e animais, meus caros, foram soterrados. Petróleo nada mais é do que restos de animais que foram soterrados e que, submetidos aí a uma variação de pressão e temperatura, acabaram dando origem a esse líquido escuro que a gente conhece como petróleo, que é altamente explorado em nossos dias. Tá? Então veja que as bacias paleozoicas aqui, ó, elas são 64% do território brasileiro, ou seja, aquilo que eu falei para você, a maior parte do território brasileiro é composta de bacias sedimentares. Aqui com destaque carvão mineral em Santa Catarina, bacia do Rio Tubarão, exploração também de xisto betuminoso, é muito utilizado também na indústria siderúrgica, né? Principalmente aqui no estado do Paraná, em Irati e São Mateus do Sul, nós vamos ter exploração disso daí, ok? Não podemos esquecer também que as bacias sedimentares elas são importantes para a agricultura porque elas originam solos também muito férteis, tá? Então não deixe de estudar mais profundamente as áreas de ocorrência desses minerais, desses tipos de rocha, né? A plataforma continental aqui do Brasil, né? A área também sedimentar, nós vamos já ver também, ocorre petróleo, né? Por isso que a Petrobras tem plataformas, né? Em alto mar, né? Muitas das vezes em alto mar, porque nós temos ali também um processo de sedimentação marinha que proporciona a ocorrência do petróleo, principalmente aí na era mesozoica, tá bom, pessoal? Não esqueça então deste detalhe que é muito importante você saber em relação à questão dessa estrutura geológica brasileira. Então não esqueça que a Amazônia, a bacia do Rio Parnaíba, né, meio norte, a bacia do Paraná, são todas áreas, Pantanal Mato Grossense, Rio São Francisco, a área de litorais, né? Todas essas áreas, pessoal, são áreas de bacias sedimentares e, portanto, áreas onde eu tenho uma ocorrência maior, não só de petróleo, mas também da exploração de carvão mineral e também de petróleo. Tranquilo? O que você precisa gravar é justamente essas áreas de ocorrência, tá? Aqui destaque também para as chamadas bacias do Mesozoico, né? Bacias do Mesozoico, onde eu vou ter aqui aquilo que eu já disse para vocês, as chamadas reservas de petróleo, né? Com destaque aqui, ó, ao litoral de São Paulo, que também é o chamado pré-sal, litoral de São Paulo, Campo de Tupi, ocorrência de petróleo, bacia da Amazônica, região, né? Tá errado aqui, ó. Região de Urucu, na bacia amazônica, eu também vou ter a ocorrência de petróleo, tá? Então vejam que essas áreas aqui eu vou relacionar com a formação de petróleo. O que costuma cair em prova?
costuma cair em prova para você saber se estado X ou Y, o que ocorre em maior quantidade. Ora, se você tiver uma visão daquele mapa lá, você vai observar, por exemplo, que Roraima é rica em minerais metálicos, né? Você vai perceber que os estados aí da região sul são muito mais ricos na questão da bacia sedimentar, né? Você vai perceber que Minas Gerais, pela própria história, você tem aí a ocorrência de minerais metálicos. Então, não é preciso você decorar, você precisa ter uma lógica de conhecimento do território brasileiro para você conseguir resolver questões de prova. A gente vai ter a oportunidade de fazer questões não só aqui na aula online, mas também em sala de aula, que mostram algumas questões que tratam dessas áreas de ocorrência, tá? E aqui, ó, a questão do derrame de larva em áreas daí do Mesozoico, nós temos a formação do chamada terra roxa, pessoal, na região sul, que nada mais é do que um solo muito fértil formado por basalto e diabásio, que são rochas sedimentares. Então, a famosa terra roxa que tem aí na região do Rio Grande do Sul, do Paraná, de Santa Catarina, você tem uma alta produção agrícola em razão da formação geológica que é numa bacia sedimentar, tá? Essa bacia aí formada principalmente por derrame de lavas vulcânicas, tranquilo? Que forma esse solo bastante fértil, e isso numa era geológica muito mais recente, né? Não as antigas. As antigas elas têm uma relação muito maior com o escudo cristalino, muito maior com a formação de minerais metálicos. Não esqueça também esse detalhe que é muito importante, beleza? Também nós temos as chamadas bacias cenozoicas, tudo isso aqui é era geológica, né? Era geológica intermediária mesozoica, era cenozoica mais recente, né? Então eu tenho planícies sedimentares sem a ocorrência de riquezas minerais. Tranquilo? Seguindo em frente, meus caros, seguindo em frente, aí eu tenho um exemplo, né? Só para dar o exemplo aqui para vocês, de uma maneira muito mais prática, no material está muito mais aprofundado, você deu uma lida aí no material, o material está muito bom mesmo, dá uma lida aí no material e você vai ver justamente todas as áreas com detalhes. Mas veja que aqui eu quis mostrar para você justamente a ocorrência dessas camadas, ó. Então essas camadas aqui, essas camadas é que mostram justamente os sedimentos, as camadas sedimentares. Aqui a região de rios, né, como o rio Amazonas, você percebe então que são áreas de formações sedimentares. Aqui é muito importante também você analisar esse perfil, né, a gente chama isso aqui de perfil topográfico. Nesse perfil aqui, nós temos justamente o que? Toda a estrutura geológica brasileira, né? Toda a estrutura geológica brasileira. Então, questões que são muito mais complexas, muitas das vezes, questões de vestibular, às vezes traz um perfil para você fazer análise. Mas aqui, ó, perceba que o território brasileiro ele tem essa formação. No material também de vocês, eu acho que tem também esse perfil. Então você tem aqui o escudo cristalino, que é o mais antigo. Veja que os escudos eles são mais proeminentes, né? Aqui, ó, escudo cristalino. E obviamente que entre esses escudos, através do processo de sedimentação, de erosão que vem daqui, né, da água, da chuva, do vento, enfim, de todos os processos aqui de erosão, ó, eu vou ter a formação de rochas sedimentares e, consequentemente, da bacia sedimentar, né? Essa acumulação de sedimentos aqui, ó, vai me dar origem à bacia sedimentar, que é justamente rica nesses aspectos da agricultura e também de petróleo e carvão mineral. Beleza? E, finalmente, pessoal, nós já falamos isso, né? É só para reforçar, então, que no Brasil
não tenho aqui, não poderia dizer que aqui eu tenho dobramentos modernos, porque eu não tenho altas cadeias de montanhas. Então não há no Brasil. O relevo brasileiro é basicamente de baixas altitudes, eu não tenho montanha. E aqui nós estamos numa placa tectônica muito mais estável e de formação antiga. Então nós não temos aqui a ocorrência de tantos terremotos que possam colocar em xeque a nossa vida, enfim. Nós estamos aqui no meio da placa sul-americana, então o relevo brasileiro é basicamente assim. Então nós não temos aí o choque dessa placa a ponto de formar a cadeia de montanha, né? Então aqui nós não podemos dizer que temos dobramento moderno, beleza? Então voltando lá no material comigo, é basicamente isso, né? Então eu não tenho dobramento moderno. Gente, é isso, né? Você acabou de ter aqui comigo uma explicação muito rápida, até resumida, mas eu espero que você tenha compreendido justamente como é que a gente estrutura em nossa mente o território brasileiro. Então não precisa você decorar, você precisa apenas compreender esses detalhes e com poucos detalhes você resolve questão de prova. Então vamos lá, turma, agora resolver as questões que eu propus aí para vocês no meu material. Eu coloquei 4 questõezinhas, eu tenho certeza que você leu o material, você tentou resolver as questões. Eu espero que você tenha conseguido resolver as questões. E agora eu vou corrigir as questões para vocês, meus alunos do presencial, né, que estão aí na quarentena. Então vamos resolver as questões, você vai ver como é muito fácil a gente resolver essas questões com técnica de resolução de questões e também com esse pouco conhecimento aqui que a gente tem sobre estrutura geológica. Então vamos lá para o material. Bom, a primeira questão aí do material de vocês diz o seguinte: ele mostra um texto, na verdade esse texto às vezes é só para cansar mesmo, mas é importante que a gente leia o texto para entender o contexto da questão. Então vamos lá. A primeira questão diz o seguinte: a Cordilheira dos Andes, que vai do sul do Chile até a Venezuela, nasceu de forma abrupta entre 10 e 6 milhões de anos atrás, revela um estudo divulgado hoje pela revista Science. Na teoria mais antiga, os cientistas acreditavam que a Cordilheira dos Andes havia nascido há 40 milhões de anos. No entanto, segundo Garmala Garzioni, professor auxiliar de geologia em Rochester, agora será necessário modificar a teoria e incluir nela um processo que diz que, em vez de sofrer erosão lentamente, a raiz de uma montanha se desprende e cai no candente manto do interior do planeta. Segundo a teoria, livre desse peso, a montanha se ergue. E no caso dos Andes, esse levantamento foi de cerca de 4 mil metros em menos de 4 milhões de anos. Bom, o que essa questão está querendo dizer aí, gente, é que as montanhas elas são de formação moderna, tá? O que esse texto está dizendo é que é de formação moderna. Então vamos ver o que a questão está perguntando para a gente. A questão pergunta o seguinte, ó: sobre a Cordilheira dos Andes, e sua estruturação geológica, podemos afirmar o quê? Gente, nós podemos afirmar, a princípio aqui, o que nós vimos com a aula? Nós vimos aqui na nossa aula que essa cordilheira, essas cadeias de montanhas são de formação moderna. Então elas fazem parte da estrutura geológica que dobramento moderno. Vamos ver o que as alternativas nos dizem para que a gente possa tirar alguma conclusão sobre isso. Então a alternativa A diz o seguinte aqui, ó. Vamos analisar aqui, ó. Diz o seguinte, ó: é resultante das ações de um processo epirogenético. Darlan, o que é isso aí? Epirogenético? Não sei nem para onde vai isso aí.
responsável pela formação das principais, bacias sedimentares, meus caros? Não, que isso. Montanha não tem nada a ver com bacia sedimentar, né? Tais como Alpes, Himalaia e o próprio Andes, né? Então, aqui são exemplos de dobramentos modernos, mas não tem nada a ver com bacia sedimentar. Então, a letra A está descartada aqui do nosso gabarito. Letra B. É um tipo de dobramento moderno? Opa, correto, é um tipo de dobramento moderno, que é resultante das ações do tectonismo, beleza, tectônica de placas, que provocam transformações e inclinamento do relevo. Opa, gostei dessa aqui, ó. Gostei dessa. Vou botar um asterisco aqui, ó. Será que é essa daqui? Eu acho que está tudo certinho aqui. Vamos ver a letra C? É um exemplo de dobramento antigo? Gente, é dobramento antigo? Não, é dobramento moderno. Montanha é dobramento moderno. Então, a letra C está descartada, não vou nem ler o resto. Letra D é composto pelos escudos cristalinos sul-americanos. Beleza. Escudo cristalino tem a ver justamente com... Aliás, não, aqui também está errado, né, gente? Aqui também está errado. Olha só, até eu ia me confundindo aqui, ó. Gente, escudo cristalino é escudo cristalino. Não posso confundir escudo cristalino com dobramento moderno, tá? O que se releva pela farta existência de minerais e pelas condições propícias para a prática de agricultura. Olha, não, montanha não tem minerais e também nem é propícia para a prática de agricultura, né? Então, existem 3 erros aqui nessa alternativa, tá? 3 erros nessa alternativa. Então, realmente, eu posso concluir com toda certeza que o meu gabarito dessa primeira questão é a letra B. Viu como é fácil? Questão super simples de resolver, tá bom? Espero que você tenha acertado. Vamos para a segunda questão? Vamos lá para a segunda questão, então, aqui do nosso material. A segunda questão diz o seguinte. Os diferentes tipos de províncias geológicas revelam as diferentes feições do relevo enquanto expressões das diferentes temporalidades que marcam o passado geológico do planeta Terra. Por seus processos formativos, as estruturas geológicas com condições mais favoráveis à formação de combustíveis fósseis... Gente, essa daqui não tem nem o que pensar, né? Qual é a estrutura geológica que está relacionada à formação de petróleo, de combustíveis fósseis? Sem dúvida nenhuma, as bacias sedimentares. Portanto, resposta correta da segunda questão, gabarito letra A de amor. Todas as outras, maciço antigo é escudo cristalino, plataforma cristalino, dobramento antigo cristalino, dobramento moderno é uma estrutura geológica, enfim, autônoma. Tranquilo? Então, segunda, letra A, também uma questão, veja que é uma questão muito fácil, muito básica, que eu coloquei para você. Não é uma questão difícil, não precisa decorar, basta você ter essa compreensão aqui da aula. Espero que você não erre outras questões de geologia ou de estrutura geológica quando você se deparar com elas. Vamos à terceira questão? Está quase acabando. Terceira questão, então, aqui para nós, ó. Olha só, questão muito bacana, muito interessante, mas também uma questão que, se você tiver um raciocínio em cima do que a gente colocou aqui na aula, você não vai ter grandes dificuldades. Tranquilo? Então, a questão diz o seguinte, ó. Os crátons, gente, primeira coisa, o aluno que não estudou, ele já fica assustado com essa palavra. Mas você que estudou comigo já sabe que cráton se relaciona ao quê? A escudo cristalino, né? A uma formação antiga, é a primeira formação, escudo cristalino, cráton, beleza? Então volta lá na questão, ó. Os crátons subdivididos em escudos cristalinos e aí você tem que preencher aqui, ó. Então vamos ver aqui das alternativas qual que preenche, ó.
os escudos cristalinos, eles subdividem em quê? Os crátons. Eu posso chamar isso aqui de escudo cristalino, como eu falei para vocês, né? Posso chamar isso aqui de escudo cristalino, que está relacionado justamente aqui ao cráton, né? E posso também chamar de quê? Olha, maciços antigos, olha, pode ser. Poderia colocar maciços antigos. Agora, gente, olha a letra B aqui, ó. Será que eu posso preencher isso aqui com dobramento moderno? Não, dobramento moderno não tem nada a ver com escudo cristalino. Então eu já posso descartar aqui a letra B. Será que escudo cristalino tem a ver com bacia sedimentar? Gente, bacia sedimentar é uma estrutura geológica autônoma. Então isso aqui também não tem nada a ver, olha aí, ó, já eliminei duas. Será que eu posso chamar isso aqui de plataforma continental? Posso. Então, ó, se eu tivesse que chutar, ou eu ia chutar a letra A, ou eu ia chutar a letra B. Então vamos seguir adiante. São caracterizados por serem formações geologicamente, gente, escudo cristalino é formação antiga ou formação recente? Formação antiga. Nós vimos isso na aula. Então, ó, é de formação, ó, letra A tem escrito recente. Então, eu já descarto a letra A, ó. E o que me dá a resposta já de cara aqui, ó, a letra D. Então, preenchendo corretamente, ó, geologicamente antiga, eles apresentam uma estrutura rígida e resistente, composta quase sempre por rochas ígneas e metamórficas, né? Rochas ígneas e metamórficas, posicionando-se em áreas de elevada estabilidade geológica. Tranquilo? Então, gabarito aí da terceira, letra D. Questão também simples, tranquila, fácil, para aquele aluno que estuda, que tem uma noção, ele consegue resolver essa questão tranquilamente. Beleza? Vamos então à nossa última questão aqui do material que eu trouxe para vocês. A quarta questão diz o seguinte, ó. A estrutura geológica do Brasil é composta por... Aí ele quer saber quais são as corretas, né? Ele quer saber quais são as corretas. Então deixa eu pegar aqui minha lousinha aqui eletrônica, né, para arriscar um pouco as questões. A gente sempre gosta de resolver questões assim, eliminando com técnica de questões. Então vamos analisar aqui a afirmativa 1. Ó. Escudos cristalinos muito antigos, tá correto isso? Correto, escudo cristalino realmente antigo. De rochas rígidas, correto. Resistentes, correto. Que originaram planaltos e algumas depressões, correto. Compondo 1/3 do território nacional. Pessoal, o que a gente viu na aula? Os escudos cristalinos, eles formam o quê? A menor parte do território brasileiro. Então, 1/3 é menor do que 2/3, né? Faltam 2/3. Então, a maior parte está para lá e 1/3 está para cá. Então, essa afirmação aí está correta? Gente, a afirmação 1 está correta. A afirmação 1 está correta. Então, realmente, eu posso considerar correta a afirmação número 1. Então, se a 1 está correta, não pode ser a letra C, porque só tem 3 e 4. Não pode ser a letra E, porque tem 2, 3 e 4. Eu tenho que incluir na minha resposta a afirmação 1. Vamos ler a afirmação 2. Ó. Bacias sedimentares, compostas de rochas sedimentares, correto. Que originaram as planícies, correto. Planaltos sedimentares, correto, ou depressões, ocupando cerca de 64% total do país. Gente, a maior parte de bacias sedimentares, correto também. Portanto, a afirmação 2 está correta, eu já eliminaria a letra B, que não tem a 2, e eu ficaria entre a 1 e a D. Então, quem vai definir aqui é a afirmação 3. Diz assim, ó, dobramentos modernos, que originaram planaltos e relevos montanhosos, até aqui pode até ser considerado correto, formados no terciário, ocupando cerca de 30% do território nacional. Gente,
Aí aqui já está errado, né? Por quê? Porque a gente viu que no Brasil, meus amigos, não tem a estrutura chamada dobramentos modernos. Então, no Brasil, eu não tenho dobramentos modernos. Então, a afirmação 3 está incorreta, tá? Então, já me dá como resposta aqui, por eliminação, já me dá como resposta a letra A. Portanto, vamos ver aqui o que tem de errado aqui na afirmação 4. Escudos cristalinos recentes. Olha só, já tem um erro aqui, né? Escudo cristalino, pessoal, não é de formação recente, é de formação antiga. Pouco desgastado por processo erosivo? Não, muito desgastado por processos erosivos que deram origem à formação do relevo, no qual predominam os planaltos montanhosos distribuídos por quase todo o território. Por quase todo o território? Não. Escudos cristalinos é apenas uma pequena parte do território brasileiro. Então veja quantas informações erradas tem aí nessa afirmação, o que me dá como gabarito a letra A. Bom, gente, eu espero que você tenha compreendido aí um pouco sobre a estrutura geológica do território brasileiro. A gente resolveu essas questões, são questões fáceis. Qualquer outra dúvida, por favor, deixe aqui o comentário, ou mande um e-mail para a gente, entre em contato com a gente. Não deixe de estudar nessa quarentena, aproveite realmente para ler muitos livros, para estudar as outras matérias. Tem muitas videoaulas aqui também no YouTube, né, muito boas. E eu espero que você tenha, eu espero poder contribuir um pouco aí nesse período aí de isolamento, que é muito ruim a gente ficar aqui isolado, preso, mas a gente nunca deixa de estudar, de ler, de resolver questões. E é aquilo que eu falo na sala de aula para os meus alunos: olha, a vida de estudante é treino, você tem que treinar. Então, a partir de agora, comece a pegar questões de geologia do Brasil, de formação geológica do Brasil, de estrutura geológica do Brasil, tanto na parte do Brasil quanto na parte geral, e você com certeza vai ter isso, tá bom? Muito obrigado. Se você gostou, dê o seu like aí na aula, tá? Deixe o seu comentário, sua dúvida. Se você gostou aqui do meu canal no YouTube, se inscreva no meu canal, que aqui nesse período de quarentena praticamente a gente vai começar a postar muito mais aulas, tá bom? Grande abraço aqui do professor Darlan e até a próxima aula.